Um grande mistério de Cavaleiros do Zodíaco seria a verdadeira identidade do criador das 88 armaduras do exército de Atena. Sabemos que os lemurianos do continente perdido de Mu estavam envolvidos na criação dessas vestimentas sagradas. Mas além deles, Atena também teria recebido a ajuda de um outro deus, sendo esse Hefesto, o deus da forja. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades e teorias sobre a criação das armaduras e o deus Hefesto. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Mais do que nunca eu preciso da ajuda de vocês para continuar com os vídeos aqui no YouTube. Muitos youtubers de Cavaleiros do Zodíaco estão deixando o YouTube, isso porque está cada dia mais difícil manter os canais. O retorno do YouTube para quem faz vídeos de Cavaleiros é muito baixo e por isso a ajuda de vocês é essencial para os criadores continuarem produzindo conteúdo. Seu comentário, like e inscrição fazem total diferença e para quem quiser e puder fazer uma doação, também estarei deixando as informações para vocês na descrição desse vídeo. Recado dado, então bora para as curiosidades. Curiosidade número 1. Quem é o deus Hefesto? Para falarmos sobre esse deus, devemos relembrar sua história na mitologia grega. Hefesto é um deus grego, equivalente a Vulcano na mitologia romana. Ele é filho de Zeus e Hera, rei e rainha dos deuses. Hefesto era o deus da tecnologia, dos ferreiros, artesãos e escultores, além dos metais, fogo e vulcões. Ao contrário dos outros deuses, Hefesto era manco, o que lhe dava uma aparência grotesca aos olhos dos antigos gregos. Ele não tinha a aparência perfeita e deslumbrante dos outros seres divinos e servia como ferreiro dos deuses. Era adorado na Grécia e especialmente em Atenas. O centro de seu culto se localizava em Lemnos. Os símbolos de Hefesto são um martelo de ferreiro, uma bigorna e uma tenaz, embora por vezes tenha sido retratado empunhando um machado. Hefesto foi responsável por criar a égide, sendo esse o escudo usado por Zeus em sua batalha contra os titãs. Construiu para si um magnífico e brilhante palácio de bronze, equipado com muitos servos mecânicos, e de suas forjas saiu Pandora, a primeira mulher mortal. Curiosidade número 2, a importância de Hefesto em Cavaleiros do Zodíaco. Em Saint Seiya, ele é descrito como um dos 12 deuses do Olimpo, o deus do forjamento e do fogo. E vendo a mitologia grega, conseguimos entender que Kurumada deixa vários pontos da história de Cavaleiros, onde Hefesto certamente tem alguma participação, sendo um deus que criou Pandora na mitologia grega, uma personagem importante na história de Cavaleiros. Na mitologia, a criação de Pandora conta a história da primeira mulher, criada por Hefesto e Atena a pedido de Zeus. O objetivo da criação de Pandora era se vingar da humanidade e de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e o deu aos homens. Prometeu e o seu irmão Epimeteu são titãs e foram incumbidos de criar o homem e lhes dar a capacidade necessária para sobreviver. Prometeu criou o homem com argila e água, a imagem dos deuses. Sabemos que Pandora é uma personagem de Saint Seiya, sendo uma serva de Hades que reencarna a cada 200 anos para ajudá-lo a encontrar seu receptáculo humano. Por essa parte da mitologia, também percebemos que Atena e Hefesto tinham uma certa amizade. Isso pode ser trazido para a história de Cavaleiros do Zodíaco, mais precisamente para a origem das armaduras, sendo que Hefesto certamente ajudou Atena e os lemurianos a criarem essas vestimentas sagradas. Curiosidade número 3, a criação das armaduras. É dito no Hipermito que o primeiro deus a lutar contra Atena foi Poseidon, que reuniu os 7 guerreiros mais fortes dos mares. Esses guerreiros foram chamados de generais marinas e eram protegidos por poderosas armaduras chamadas de escamas. Elas eram feitas de oricalco, tornando-se praticamente invencíveis. Para fazer frente às escamas de Poseidon, Atena encomendou aos alquimistas do continente de Mu 88 armaduras, feitas de oricalco, gamânio e pó de estrelas. As armaduras de Atena foram divididas em 3 categorias, sendo ouro, prata e bronze, e por motivos desconhecidos, 4 armaduras não receberam classificação. Cada armadura representa uma constelação. É dito que as armaduras foram criadas por uma tribo de alquimistas do extinto continente de Mu. Esse continente foi afundado e destruído durante a época da gigantomaquia.
Com ele, foram perdidas as técnicas de criação das armaduras, e o reparo ficou restrito aos descendentes do povo moviano. As causas da extinção do continente são também desconhecidas. Os poucos descendentes dos sobreviventes dessa raça se estabeleceram na região montanhosa entre a China e a Índia, sendo essa região chamada de Jamiel. Esses descendentes mantêm o conhecimento de como reparar as armaduras, mas não sabem recriá-las. Curiosidade número 4, o Deus criador de armaduras. Vendo que o passado da criação das armaduras de Atena é um tanto quanto vago, sabemos que possivelmente os lemurianos não detinham o conhecimento ou o poder necessário para recriar essas armaduras. Sabemos que várias armaduras foram criadas por eles, dentre elas protótipos que foram descartados e se tornaram armaduras negras. Na saga canônica, não sabemos como uma armadura negra poderia se tornar legítima e ascender a uma das 3 patentes, sendo o bronze, prata ou ouro. Então surge a possibilidade de que o desenvolvimento desse processo estava a cargo de um ser divino, podendo ser Hefesto quem ajudou Atena e ensinou os movianos o processo de reparação das armaduras, além de auxiliá-los na criação dessas armaduras na era mitológica. O que vocês acham sobre isso? Comente aí para eu saber. Curiosidade número 5, por que Hefesto ajudaria a Atena? Em Cavaleiros do Zodíaco, os deuses olímpicos certamente não gostam nada da deusa Atena. Muitos deles enfrentaram a deusa da guerra, buscando ter o controle sobre a terra. Hefesto, porém, teria ajudado Atena na era mitológica, e para explicar isso devemos entender um pouco mais da sua história na mitologia grega. Por ser a deusa da família, Hera arremessou Hefesto do alto dos céus, desgostosa por ele ter nascido deficiente. Hefesto teria uma perna menor do que a outra, e por isso seu corpo seria torto. Os deuses também achavam sua aparência grotesca, e por isso podemos entender que Hefesto não era considerado belo como os outros seres divinos. Sendo assim, na história de Cavaleiros do Zodíaco, Hefesto teria uma motivação coerente para ajudar Atena a se defender dos demais deuses, que sempre o trataram como alguém inferior. Curiosidade número 6, Hefesto, o deus moviano. Existe um mangá chamado Lost Sanctuary. Essa é uma história criada por um fã argentino chamado Sérgio Ledesma e é publicada de forma gratuita na internet. Nessa história, se passaram muitas décadas desde a batalha contra Hades. Os cavaleiros e Atena também perderam suas vidas na batalha contra Hefesto e os seus soldados vulcanos. As armaduras perderam a vida e se tornaram armaduras mortas. Sendo assim, os cavaleiros não conseguiam lutar com todos os seus poderes, utilizando essas vestimentas sagradas. O santuário é invadido por Hefesto e os cavaleiros são expulsos. Eles se escondem pelo mundo, à espera do momento em que suas armaduras voltariam à vida. Antes de morrer, Atena deixa um bebê sob os cuidados de Kiki de Ares. Esse é um bebê lemuriano que Kiki cria como seu discípulo. Ele o ensina a arte da restauração de armaduras, e Marin de Águia ensina para o garoto os princípios do cosmo. Esse menino se chama Shingo, sendo uma clara homenagem ao falecido artista Shingo Araki, que foi o principal desenvolvedor da arte de Cavaleiros do Zodíaco no anime. O sangue de Shingo é especial e ele é capaz de ressuscitar as armaduras com ele. E assim se inicia a nova batalha entre os Cavaleiros de Atena e os Vulcanos de Hefesto. Seu objetivo é ressuscitar as armaduras que estão espalhadas pelo mundo e, com a ajuda dos novos cavaleiros, reconquistar o Santuário de Atena. O grande mestre nessa história é ninguém menos do que Shiryu, e também é revelado que, na verdade, Hefesto nasceu com a aparência dos movianos, e por isso, na era mitológica, ele foi expulso do Olimpo por sua própria mãe. Nessa história, também é revelado que Hefesto realmente foi o deus que criou as armaduras dos cavaleiros, e por isso ele conseguiu transformá-las em armaduras mortas quando iniciou a guerra contra Atena. Eu já contei vários capítulos dessa história para vocês aqui no canal, então vou deixar o link da playlist completa na tela final desse vídeo. Curiosidade número 7, Hefesto criou as Camus dos deuses. Outra história muito conhecida pelos fãs é o mangá Saint Seiya Zeus Chapter. Essa é outra história criada por um fã japonês chamado Hiro Sakamihara. Nessa história, os cavaleiros de Atena lutam contra os 13 discípulos de Zeus, e depois de sua batalha contra Zeus no Olimpo, eles descobrem que o verdadeiro inimigo era o deus do caos chamado Amadeus.
A saga Zeus Chapter seria uma espécie de seleção, onde Zeus escolhe os 12 guerreiros mais poderosos para herdarem as Camuis dos deuses olímpicos. Dentre esses guerreiros, os 5 cavaleiros de bronze foram escolhidos, e junto deles, alguns deuses e servos de Zeus. Nesse momento, o Hefesto, o deus da forja, se revela. Ele é o criador das 12 Camuis e envia essas armaduras para os cavaleiros poderem lutar contra os guerreiros do caos. Essa segunda parte da história se chama Saint Seiya Chaos Chapter, sendo o final da saga criada por Hiro Sakamihara. Esses 2 mangás são muito divertidos, e o fato de serem criados nos anos 90 e começo dos anos 2000 deixa tudo ainda mais interessante. Isso porque personagens como Apolo, Artemis e Zeus são apresentados para nós na visão de Hiro Sakamihara, antes mesmo da versão apresentada no filme Prólogo do Céu ou no mangá Next Dimension. Eu também já contei essas 2 histórias aqui no canal e vou deixar os links para vocês nos cards desse vídeo. Curiosidade número 8. Onde estão as Camuis? Uma grande curiosidade sobre a saga canônica certamente é a aparência das 12 Camuis originais dos deuses. Sabemos que as armaduras de Atena, Poseidon e Hades e demais deuses que são apresentados na saga clássica não seriam suas Camuis originais. Acredito que até mesmo a armadura de Artemis, apresentada em Next Dimension, não seria sua Kamui. E apesar da armadura de Apolo, apresentada em Next Dimension, ser realmente impressionante, ela também não seria sua Kamui verdadeira. Isso porque Zeus teria guardado essas vestimentas sagradas. Isso porque elas são muito poderosas e só deveriam ser usadas em um momento específico. Curiosidade número 9. Por que as Kamui dos deuses foram criadas na saga canônica? Não é dito na história de Cavaleiros do Zodíaco quando as Kamuis originais foram utilizadas pelos deuses, mas certamente elas seriam as primeiras armaduras a serem criadas por eles, o que tudo indica que essas vestimentas foram utilizadas em uma guerra no início dos tempos, sendo essa talvez a Titanomaquia, onde Zeus derrotou seu pai Cronos e os outros titãs. Sendo assim, podemos dizer que os 12 deuses do Olimpo teriam utilizado suas Kamuis na luta contra os 12 titãs na era mitológica. Ao menos essa pode ser a versão da história em Cavaleiros do Zodíaco. Curiosidade número 10. Quando as Kamuis irão reaparecer? Tudo indica que Zeus guarda essas vestimentas sagradas para uma grande guerra que acontecerá no futuro. E sabendo que Zeus foi o responsável por deixar Atena guardando a terra, ele certamente não seria um deus maligno. Zeus estaria guardando suas forças para uma guerra iminente contra Cronos. Sabemos que Kurumada tem o plano de criar mais 2 sagas, sendo a saga de Zeus e a saga de Cronos. Acredito que Cronos será o grande inimigo final, e os deuses do Olimpo terão que se unir com os cavaleiros de Atena para derrotá-lo. Sendo assim, seria nesse momento que as Kamuis iriam ressurgir. Gostaram das curiosidades? Comente aí para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu Cosmo até o infinito.